O homem sempre conviveu com os seus semelhantes tentando achar um sistema de convívio. Regras que o melhor o assistisse. Foi assim desde aquela época. Nas cavernas. Naquele tempo era mais fácil, mais simples. Quem era mais forte, mandava. Quem não era, obedecia. A clássica lei do mais forte. A sociedade acabou criando um sistema mais complexo. Precisava de um líder que não só seria forte para defender sua vila, mas também precisava ser sábio para organizar o trabalho de todos. Para este líder, deu-se o título de rei. Mantivemos a nossa primeira república. Instaurou-se um senado com a ideia de limitar o poder do rei, que nessa época já era imperador. Dar voz ao povo. Uma ótima iniciativa. A igreja tenta apaziguar os ânimos e elege reis, comandantes nobres de valores admirados pelo povo que comandam seus exércitos em cruzadas heróicas. Até que a monarquia sucumbe. A distância entre a vida luxuosa e rica da nobreza e o povo carente das necessidades mais básicas causa atrito entre as duas partes. Como se não bastasse, surge uma nova classe, a burguesia. Comerciantes que tinham dinheiro e também desejavam poder. Nesta época, os puritanos, expulsos da Europa, após sua independência, propuseram que o povo elegeria uma pessoa para votar pelos seus interesses. Acima deles, como chefe de Estado, o presidente, que não é mais representado como Deus, ou o Sol, ou qualquer figura mediúnica. Ele, assim como senadores, deputados, são escolhidos pelo povo para legislar em seu favor. A transferência do poder do voto que depende de uma única coisa: que os eleitos cumpram sua missão de olhar pelos interesses da população. E aí que surge o problema. Por mais que mudem os escolhidos, os defensores, direita, esquerda, centro, jovens, idosos, mudança, continuidade, em comum fica a corrupção pelo interesse de poucos. O voto vira barganha entre o representante e os prestadores de serviço. Olhando apenas para o próprio umbigo, a verba farta para cuidar de todos os setores da sociedade fica escassa. E um efeito dominó força a corrupção generalizada e a falência dos serviços básicos para a dignidade humana. Mas o que fazer com um sistema que não funciona, não atende mais às necessidades da população? Há alguma solução? Bem, se aprendemos alguma coisa com milênios de evolução é mudar. Nos adaptarmos. Já pensou em como seria uma democracia direta? Se o próprio cidadão exercesse o direito de voto sobre as leis e forma de governar o país? Embora seja impossível todos votarem em tudo, há um sistema que prega que as decisões não devem partir apenas dos políticos. Se a decisão final vier do cidadão, é impossível corromper o processo. Funciona mais ou menos assim, como o júri popular. Dentro de toda a população, um grupo de cidadãos ilibados são sorteados 24 horas antes de uma lei ser votada. Os parlamentares, junto com os agentes técnicos, defendem então os prós e contras das leis e debatem sua funcionalidade, seus benefícios, sob a supervisão dos agentes fiscalizadores. E o legal é que eles mesmos não decidem, não votam. Então, mesmo que terceiros queiram interferir, corromper, comprar votos, alterar a decisão justa em benefício próprio, eles não podem. Porque no final do dia, quem escolhe é o povo. O sistema atual pode estar corrompido, mas cabe a nós, ao povo, mudá-lo. É hora de evoluir. Você não acha? No regime de governo democrático, as decisões políticas são tomadas pelo povo. A democracia pode ser direta, semidireta ou indireta. Neste caso, também podemos denominá-la de democracia representativa. Na democracia direta, são realizadas assembleias em que os cidadãos irão decidir o destino de cada assunto discutido através de votos. Essa forma de governo é bem implementada em pequenos grupos populacionais. Já em locais que possuem grande volume de pessoas, a democracia direta torna-se problemática, tendo em vista a dificuldade em coletar a opinião de cada cidadão. Na democracia direta, não há representantes, pois é o próprio cidadão que se representa, manifestando sua opinião na eleição sobre determinado assunto.
Na democracia indireta, também chamada de democracia representativa, são eleitos pelos cidadãos representantes que irão dar seu voto na Assembleia, representando uma parcela da comunidade. Como são eleitos através do voto popular, esses representantes possuem um determinado período de tempo para representar uma comunidade. Ao término desse período, podem ou não ser reeleitos. Isso dependerá da legislação de cada país. Na democracia indireta, o povo é soberano e o poder emana do povo. Esse formato de democracia é mais conhecido atualmente porque representa a forma utilizada em países com regime democrático, tendo em vista o crescimento populacional e a impossibilidade de se realizar uma democracia direta. De fato, a democracia indireta cria uma distância entre aqueles que elegem, os eleitores, e os eleitos. Além disso, ela não proporciona ação direta de um popular no âmbito democrático. Esse fato ocorre apenas por um período de tempo determinado, isto é, de 4 em 4 anos, para a eleição dos representantes de alguns cargos políticos. Essa delegação de poder proporcionada pela democracia indireta é muito questionada atualmente. O cidadão pouco interfere nas ações dos representantes eleitos e, muitas vezes, esses representantes não dão a devida satisfação ao seu eleitorado. Em outros termos, os políticos agem da maneira que acham melhor, muitas vezes esquecendo da fronteira entre o público e o privado. Tal problemática chega à temática da corrupção do regime democrático representativo. Na democracia semidireta, é possível encontrarmos tanto representantes eleitos pelo povo, quanto a manifestação direta das opiniões dos populares. Essa forma de regime pode ser encontrada em países como a Suíça, em que em determinadas localidades o povo se reúne para traçar o destino da comunidade. A democracia semidireta é a união entre democracia direta e a indireta, e é muito bem vista como uma saída para enfrentar os desafios que a democracia indireta possui.